Este espaço está aberto hoje para discutirmos o custo e a possibilidade de rompimento das patentes de medicamentos que são distribuídos pelo serviço público para a população. Na África do Sul, dizimada pela AIDS, foi parar na justiça a necessidade de quebrar patentes para ter remédios mais baratos para a população. Aqui no Brasil, onde o combate à AIDS apresenta bons resultados, o governo se ressente do alto custo do coquetel anti-AIDS e começa a pensar em quebrar patentes. Em dois componentes, é preciso pagar os direitos aos laboratórios donos dos processos. Rompendo as patentes, o Brasil contraria os laboratórios e os países onde estão sediados. Os laboratórios, em toda parte, alegam que os preços são consequência dos anos de pesquisa investidos para ter as descobertas. Por outro lado, está o direito à saúde, um princípio consagrado pela Constituição. Para discutirmos esse assunto, nós convidamos o advogado Luiz Eduardo Sá Roriz, coordenador nacional de Caixas de Assistência da OAB, o diplomata José Marcos Nogueira Viana, que é assessor internacional do Ministério da Saúde, e no Rio de Janeiro está o Dr. Otto Lix, que é o assessor da Interfarma para assuntos de propriedade industrial e intelectual. Eu vou começar perguntando para ele, a propósito de um anúncio feito nessa sexta-feira pelo laboratório Merck, de que está reduzindo o preço de 2 medicamentos-chave contra a AIDS para os países em desenvolvimento. E o laboratório diz que não vai ter lucro com a venda. O custo do Crixivan deverá ser de $600 anuais por paciente e o Stocrin de $500 anuais por paciente. Eu pergunto ao Dr. Otto qual a atitude dos laboratórios aqui no Brasil em relação a essa questão de custo elevado de medicamentos que integram o coquetel anti-AIDS. Alexandre, a posição dos laboratórios que participam do coquetel anti-AIDS é, em primeiro lugar, de respeito à lei. Eles seguem todas as determinações legais e vão cumprir todas as determinações do Ministério da Saúde e de qualquer outra autoridade competente. Adicionalmente, além de cumprir a lei, todos os laboratórios também têm um interesse em conseguir vender para o governo com preços que o governo possa custear o seu programa. Secretário José Marcos, a intenção do Ministério da Saúde, exposta já algumas vezes, inclusive o Dr. Gonçalo Vecina me falou isso, seria, em último caso, havendo necessidade de romper as patentes. Isso não contrariaria a lei de patentes? A primeira coisa deve ser dita é que nós não usamos a expressão rompimento de patente, nós usamos a expressão licenciamento compulsório. Rompimento de patente dá a impressão que nós estamos violando a lei, o que não ocorre, né? O licenciamento compulsório está dentro da lei, é um artigo da lei brasileira, é o artigo... Fala nisso, não é eufemismo diplomático. Não é eufemismo, está em um artigo da lei, está previsto na lei brasileira, está previsto nos acordos internacionais que o Brasil assinou, principalmente o acordo TRIPS, que regula as patentes em escala mundial. Não há aí a perspectiva de uma reação no exterior? Reação de outros governos, de países onde estão sediados os laboratórios? Pode haver uma reação política, mas não jurídica. Juridicamente, o Ministério está coberto, né? Não haverá violação da lei. Provavelmente o Ministério usará o artigo 71 da legislação brasileira, que permite licenciamento compulsório em caso de emergência nacional, e isso é coberto por um artigo 31B, para ser preciso, do acordo TRIPS, né, que é o acordo que legisla patentes em nível internacional que é o acordo que a OMC respeita e regula o tema. Então vamos ouvir o advogado, representante da OAB, sobre esse caso legal. Bom, Alexandre, como disse o secretário, essa questão é um pouco controvertida e delicada. Você hoje fazer uma licença compulsória com base no artigo 71, que é de interesse público ou calamidade pública, deve ser precedido por um decreto e que se mostre efetivamente o interesse público e não o interesse de governo,
E também o interesse, a questão da calamidade pública. O que efetivamente, me desculpe, eu não estou vendo no Brasil. O que parece que na África do Sul está mais parecido, né? Exatamente. Na África do Sul, nós temos 30% da população com vírus contaminado, mas não sei quantos por cento também já sofrendo dessa questão. Mas no Brasil, isso parece até pelo contrário, vem diminuindo, pelo efetivo trabalho que o Ministério da Saúde vem fazendo. Doutor Otto, como é que o senhor está vendo aí essa possibilidade de haver, né, pelo jeito, se houver esse licenciamento compulsório, vai haver uma polêmica, uma discussão política jurídica bem grande, né? Dependendo da fundamentação utilizada para o licenciamento compulsório, é evidente. Eu gostaria de lembrar, utilizando os dados do próprio Ministério da Saúde, os dados de 1996, que são os mais atuais, que enquanto nós tivemos 16 mil casos de AIDS reportados, nós tivemos 440 mil de malária. O programa da AIDS brasileiro é um programa de reconhecimento internacional. Eu entendo que existe emergência nacional em muitos outros setores que não esse setor específico. Então, por o Ministério da Saúde estar trabalhando direito no combate à AIDS, o ônus da prova parece que aumentou, né? Sim, é o sucesso, né? O programa tem um grande sucesso, é reconhecido internacionalmente. Há cerca de uma semana, o próprio secretário-geral da ONU, Kofi Annan, disse publicamente que o programa brasileiro deve ser copiado por outros países, né? Então, é o sucesso do programa brasileiro. Nós poderíamos estar numa situação com o número de infectados que hoje gira em torno de 500 mil no Brasil, poderíamos estar em 2 milhões, segundo um estudo feito nessa época, em 1996, pelo Banco Mundial. Não estamos. Estamos em 500 mil por vários fatores. Um dos fatores é que conseguimos distribuir gratuitamente o produto a baixo custo. E para manter esse produto sendo distribuído a baixo custo, né, o Ministério pensa, em caso a situação continue com crescente aumento de preços, se valer desse artifício legal que está dentro da lei, que é a licença compulsória. Não seria uma jogada política do Ministério para um balão de ensaio para ver se os laboratórios baixam o preço? Uma certa ameaça? O Ministério negocia constantemente com seus fornecedores. Nós somos o único comprador no Brasil. Só o governo é que compra medicamento de AIDS. Nenhum cidadão brasileiro compra. Ele recebe gratuitamente o medicamento. Então, os laboratórios só podem negociar com o governo. Nós, obviamente, usamos esse poder de pressão. Nós somos o único comprador, né? E eles nos dizem, nós somos o único vendedor. Então, aí nós temos uma situação que não é um mercado aberto, não é um mercado livre, é um mercado cativo. Exatamente. Nessa situação, o único vendedor e um único comprador, tem que haver outros mecanismos de negociação, e um deles é a capacidade técnica do Ministério da Saúde em conseguir produzir esse medicamento no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz tem técnicos, especialistas que estão estudando constantemente isso e vão conseguir produzir esse medicamento aqui, caso os preços continuem nesses patamares. Doutor Luiz Eduardo, pelo que o senhor explicou, né, se o governo tiver que baixar um decreto declarando calamidade pública ou algo assim, vai ter que rebolar para provar que existe uma calamidade pública. O que exatamente eu coloquei foi que existem instrumentos jurídicos para que se faça isso. Agora, a prova também tem que ser feita por um dos lados. Mas o que me parece aqui nesse caso é a questão muito mais negocial do que jurídica, né? Acho que se só tem um comprador, só tem um vendedor, eles se entendam. Já temos aí até a notícia de que os preços já estão baixando. Então, quer dizer, não creio que isto seja uma questão eminentemente jurídica ou que vai chegar ao ponto do licenciamento compulsório. Até, Alexandre, eu queria deixar claro aqui também que esse instituto não é novo. O próprio CAD pode fazê-lo se existir um caso de abuso econômico ou similar no Brasil. Então, quer dizer, é uma questão que não me parece estar passando muito por essa área, muito mais a área negocial. Doutor Otto, será que esse anúncio da Merck, por exemplo, já não é uma consequência do que está acontecendo na África do Sul, em que o governo levou para os tribunais a questão? Os laboratórios utilizam os meios legais disponíveis na África do Sul e podem utilizar os meios legais e os caminhos do judiciário aqui no Brasil. Nós entendemos que isso não é necessário, porque
a negociação com um grande cliente, como colocado pelo secretário, é sempre muito mais benéfica do que a utilização da solução de controvérsia no judiciário. Os senhores não têm procuração para fazer uma negociação agora, né? Porque senão estou vendo que a negociação já teria começado. Para dizer a verdade, a negociação teve início há cerca de 2 dias. Sim? A Merck procurou o Ministério para informar o Ministério da Saúde que estaria baixando o preço do medicamento Efavirenz, que eles produzem, que é um dos dois... Que é o nome é a marca de é o nome fantasia, do sal, não, é o nome da matéria-prima, vamos dizer assim, sim, desse medicamento que vocês chamam de Stocrine, parece. Stocrine. E informou ao Ministério que está reduzindo o preço desse medicamento em cerca de 80% para as nações africanas. E partiu do Ministério. Nós imaginamos que com esse anúncio esperamos um tratamento semelhante ao que está sendo dado aos países. Porque a África, o sul do Saara, é uma situação de calamidade mesmo, né? Em especial a África do Sul, mas o sul do Saara todo está na base de 1 por 5, uma coisa 25 milhões de infectados no Brasil, nós temos 500 mil, essa aqui é a proporção. Agora, doutor Luiz Eduardo, eu tenho uma pergunta aqui mandada pela internet. Tem 2 nomes, eu não sei se é de Renata ou de Alexandre Carvalho dos Santos, são de São Paulo, os 2 estão assinando, perguntando quais as possíveis implicações, né, num caso de rompimento de patentes. Veja bem, o Brasil é signatário de uma convenção internacional e toda vez que um país assina uma convenção internacional, ele acaba por aderir a um modelo de normas que elas são semelhantes ou bem parecidas em todo o mundo e acaba por abrir um pouco mão da sua soberania. Então, quer dizer, primeiro, eu não acredito nessa hipótese, mas suponhamos que venha ter uma discussão. O que pode acontecer é uma representação na OMC e aí uma discussão grande a respeito dessa questão de patentes. Agora, eu lembro aos 2 telespectadores que, na verdade, o Brasil levou muito tempo, discutiu-se muito para chegar a uma lei de patentes, para isso, e não acredito que isso venha agora, no momento que parece que o interesse público é muito maior do que essas contendas, venha a ter uma definição totalmente contrária aquele estudo que foi feito durante anos. Secretário José Marcos, saindo um pouco da AIDS, o doutor Otto falou há pouco em malária, né, os números da malária. Indo para epidemias em que é necessária vacinação e em que vacinas ou não estão disponíveis no Brasil, ou que haja patentes sobre vacinas. Aí poderia, teoricamente, isso pode ser feito. Sim, sim. A lembrança do Dr. Otto foi muito bem colocada, né? A licenciamento compulsório serve não só para a AIDS, mas para outros medicamentos. Serve até para inseticida. Se alguém algum dia descobrir um inseticida que mate aquele mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue e não queira colocar no mercado, ou que queira colocar no mercado a um preço abusivo, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, pode tomar uma atitude, ou o Ministério da Saúde, de licenciamento compulsório desse inseticida. Então, o licenciamento compulsório serve para uma série de casos. Nós estamos falando de AIDS porque é o tema mais... né, só para esclarecer os nossos telespectadores, a produção nacional desses remédios não é problema. Nós temos condições físicas, técnicas, para produzir qualquer remédio. O problema é a propriedade da fórmula, não é isso? No caso específico do coquetel da AIDS, são 12 medicamentos que compõem o coquetel da AIDS. O Ministério da Saúde, por meio da Fundação Oswaldo Cruz, produz 8 dos 12. Importa 4. Gasta em torno de 300 milhões de dólares produzindo ou comprando esses 12 medicamentos. 2 dos 4 medicamentos importados são esses produzidos pela Merck e pela Roche, gastam 1/3 da verba do Ministério. 100 milhões de dólares são gastos só em 2 medicamentos dos 12. Daí o peso, né, que faz o Ministério pensar nisso. Agora, doutor Otto, na África do Sul há uma certa reclamação dos laboratórios em relação aos genéricos, né? Eles estão achando que estão usando os genéricos para passar por cima da lei de patentes. Isso acontece aqui no Brasil? O sistema de relação entre o direito de patente e a aprovação de produtos na Anvisa, até há pouco tempo atrás a ANVS, ainda não é uma relação pacífica. A Agência Nacional, sem dúvida, passando